Então, olá pessoal, hoje nós vamos estudar aí, conteúdo de porcentagem, também conhecido como título, tá? E também vamos estudar o conteúdo de partes por milhão, também conhecido como ppm, tá? Então vamos lá, ó. Porcentagem ou título, tá? É a relação da quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução, tá? Lembrando que nós temos aí soluto. Nós temos que uma solução ela é formada por quem, pessoal? Uma solução ela é formada por soluto mais solvente, tá? Que é o que está nessa formulinha de verde aqui, ó. Solução sempre vai ser o soluto mais o solvente, tá? Nós temos dois tipos de cálculo de título, tá? Ou porcentagem. Que o primeiro é o título, que é a porcentagem em massa, ou também nós podemos calcular a porcentagem em volume. Nos dois casos, nós vamos ter soluto dividido por solução, tá? Então, no caso da porcentagem em massa, nós vamos ter a massa do soluto dividido pela massa da solução. E no caso do título em volume, nós vamos ter o volume do soluto dividido pelo volume da solução. Aí eu peguei dois exemplos aqui, ó. Um para calcular o título em massa, tá? A porcentagem em massa, e o outro para calcular a porcentagem ou título em volume. Então, se nós observarmos aqui no primeiro, aqui do lado esquerdo, ó, eu coloquei 10 gramas de soluto dentro de um recipiente que ele continha 90 gramas de solvente, tá? Como que vai ser feito o cálculo aí? Ó? Primeiro nós vamos anotar aqui a fórmula, tá? A fórmula é título igual a massa do soluto, eu vou abreviar, tá? Dividido pela massa da solução. Também vou abreviar aqui. Tá? Então nós temos essa primeira relação aqui. Como vai ficar aqui, ó? Então eu escrevi a fórmula, tá? Agora vamos desenvolver essa fórmula. Título vai ser igual a massa do soluto. Quanto que é a massa do soluto? 10 gramas. Dividido pela massa da solução. A solução, pessoal, vai ser a soma dos dois, ó. Solução vai ser o 10 do soluto, as 10 gramas de soluto que ele passou, mais as 90 gramas de solvente. Se ele já passar a massa da solução direto, pessoal, não precisa somar não, é só colocar direto no cálculo. Então vai ficar aqui título igual a 10 dividido por 100. Tá? Subindo aqui um pouquinho, vamos ficar assim, ó. Que título vai ser igual a 10 dividido por 100 dá 0,1. Aí eu vou fazer aí, ó, para poder transformar em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Então eu cheguei aí que o título vai ser igual, o título ele vai ser igual a 0,1 vezes 100, que vai dar o valor de 10%, tá? Então chegamos aí no resultado do título em massa. Deixa eu só... Título em massa. Agora vamos fazer um exemplo para calcular o título em volume. Tá? Título em volume. Título em volume, pessoal, vai ficar assim, ó. Título igual volume do soluto dividido pelo volume da solução. Então, aqui eu peguei como exemplo, ó, é importante falar, o álcool antisséptico, tá? O álcool antisséptico ele é formado de 70 ml de etanol, que é o álcool, tá? Puro, em água destilada. Essa água destilada é uma água de laboratório, tá? É uma água pura, tá? Até completar 100 ml, ou seja, ele colocou 30 ml de água lá, tá? Até completar 100 ml no total. Então, com isso vai ficar assim, ó, o título em volume vai ser igual o volume do soluto dividido pelo volume da solução, tá? Aqui nós vamos ter aí o álcool, tá? 70 ml
dividido pela solução. A solução aí é o total, ó. A solução é 100, tá? Que ele já passou o total, ele não passou separado soluto e solvente não, tá? Então o título aí, ó, vai ficar igual a 70 dividido por 100, que vai dar 0,7. Como que passa agora para porcentagem? Porque título é porcentagem, ó, multiplica por 100. 0,7 multiplicado por 100, nós vamos chegar num título aqui, ó, igual a 70%, tá? Que é o famoso álcool 70% que o pessoal fala aí, ó. Importante para matar o coronavírus aí, né? Então calculamos aí o título em volume, tranquilo? Agora é o seguinte, ó, vamos imaginar que ele aqui ficou fácil de descobrir, né? Ó. Ele tinha 70 de álcool, completou até chegar em 100, ou seja, ele colocou 30 ml de água, né? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar assim, ó, que eu vou ter aí o volume, né, da solução. O volume da solução vai ser igual ao volume do soluto mais o volume do solvente, tá? Então, o volume da solução aí nós temos que é igual a 100 ml. Então, coloca 100 aqui para o volume da solução e igual ao volume do soluto, tá? O volume do soluto aí, ó, foi igual a 70. Mais o volume do solvente, que é a água que nós vamos descobrir, tá? Como que resolve isso aqui, ó? O 70, ó, ele tá aqui, ó, tá positivo, né, ó? Então ele vai passar para lá negativo, ó. Ele vai vir para cá, circular ele aqui, ó, 70. Ele vai vir para cá negativo. Então vai ficar assim, ó. Volume de solvente igual a 100 menos o 70. 100 menos 70 vai dar 30. Tá? Então, o volume de água adicionado lá foi de 30 ml. Tá? Então, não esqueça, ó, solução sempre é a soma do soluto mais o solvente. Tá? Então, o volume de solvente adicionado aí foi de 30 ml. Agora nós vamos entrar aí no conteúdo de partes por milhão, tá? Também conhecido como ppm. Deixa eu só ajeitar aqui. Então ele apagou ali, ó, filha da mãe. Que eu fiz o cálculo aqui, ó. Vamos fazer de novo aqui rapidinho, ó. Aqui o volume do soluto é 70, mais o volume do solvente que eu vou descobrir, né? O 70 está positivo, vai passar para lá negativo. Então vai ficar volume de solvente. Ficar volume de solvente igual a 100 menos 70. Volume de solvente vai ser igual a 30 ml. Tá, agora vamos para o ppm, partes por milhão aí. Então, ppm, partes por milhão, tá? Então, esse ppm aí, pessoal, ele é utilizado aí para calcular soluções muito diluídas, ou seja, soluções que a concentração é muito pequena, tá? Eu peguei como exemplo aí, ó, o soro fisiológico, tá? O soro fisiológico, circular ele aqui, ó. Ele, se vocês olharem lá no rótulo dele, ele vai aparecer com essa porcentagem aqui, ó, com esse título aqui, ó. 0,9% massa-massa, ou seja, uma porcentagem em massa, tá? Em NaCl. O que isso significa? Ó, foi o que eu fiz aqui, ó. Ele tem 0,9 gramas de NaCl em 100 gramas de solução, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, para nós transformarmos em ppm, é importante lembrar isso aqui, ó. ppm, partes por milhão, tá? Então nós temos aqui o milhão, ó, tá? Esse milhão aqui, ó,
ele equivale a esse número aqui, ó. Esse monte de zeros aqui, ó, 6 zeros, tá? Só que esse milhão aqui nós podemos transformar ele em notação científica para poder facilitar o cálculo, ó. Então a vírgula que está aqui, ó, ela vai vir para cá, ó. Então ela vai andar para a esquerda, tá? Quando anda para a esquerda, aumenta, tá? Para a direita diminui, esquerda aumenta. Então, ó, 1, 2, duas casas, né, ó. 1, 2, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas aqui para chegar no verde, tá? Então esse número aqui ele pode ser substituído por 1 vezes 10 elevado à sexta, tá? Então vamos voltar aqui. Subir aqui um pouquinho. Então aqui, ó, para fazer o cálculo do ppm, é só a gente colocar no valor de 1 milhão de gramas, tá? Então, ó, vou pagar aqui, 1 milhão de gramas de solução, tá? Lembrando que esse número, eu acabei de fazer, ó, esse número aqui, ó, ele pode ser substituído por 10 elevado a 6, tá? 10 a sexta gramas. E aqui, ó, nós vamos colocar x, tá? Aqui nós vamos colocar x. Tá? O que isso significa também, ó? Não é 0,9 gramas de NaCl em 100 gramas de solução, então isso significa o seguinte, ó, que eu tenho 0,9 partes em 100 partes de solução, né, ó. 100 partes de solução. Aí aqui embaixo eu coloquei assim, ó, como é que eu fiz o cálculo? Eu fiz o cálculo em 1 milhão de partes, né? Em 1 milhão de partes eu vou ter quantas partes, ou seja, eu vou ter quantos ppms, tá? Então eu coloquei x aqui, ó, tá? Em x, fazer assim, ó, em x partes em 1 milhão de partes, tá? Então isso que significa essa regrinha de 3 do lado esquerdo aqui. Agora vamos resolver a regrinha de 3, ó. A regrinha de 3 multiplica cruzado, tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó, 100x igual a 0,9 vezes 1 milhão. X aqui vai ser igual, ó, esse 0,9 vezes 1 milhão, nós podemos aqui, ó, fazer assim, ó, 0,9, vamos copiar, né? Acho que fica mais prático de resolver. Esse 100 que estava multiplicando o x aqui, ó, ele está multiplicando, vai passar dividindo, então ele vem aqui para baixo, ó, dividido por 100. O que a gente pode fazer aqui na matemática para facilitar? Nós podemos cortar os zeros, ó. 2 zeros de baixo, eu vou cortar com 2 zeros de cima. Sobrou x igual 0,9 vezes 10.000, né, que é o número que está em cima. 0,9 vezes 10.000 vai dar 9.000. 9.000 gramas de NaCl. Tá? O que esse resultado aqui ele significa, ó? Fazer aqui, ó, circular ele aqui. Esse resultado aqui, 9.000 gramas, é o resultado que nós calculamos em cima de 1 milhão de gramas, tá? Ou seja, em cima de esse 9.000 gramas, né? Está calculado em cima de 1 milhão de gramas, ou seja, ele é o nosso ppm, tá? Que é o nosso 9.000 partes, colocar aqui, ó, é a nossa 9.000 partes por milhão, tá? Em 1 milhão. Então, vou colocar aqui entre parênteses. Nada mais é que esse resultado é o nosso, entre parênteses aqui, ó, o nosso ppm, tá?
Então, o que vem a ser, pessoal, para terminar aqui, ó, o que vem a ser o nosso ppm? Nosso ppm aí, ó, nada mais é que isso aqui, ó. Colocar aqui, ó, x ppm, ele é igual, né? X ppm é igual eu falar assim, ó, x partes do soluto, x partes do soluto em 1 milhão de partes. Vou colocar 1 milhão, vou colocar 10 a sexta, tá? Para ficar melhor de escrever. Em 1 milhão de partes, tá? 1 milhão é a mesma coisa que 10 a sexta. Em 1 milhão de partes da solução. O que é importante frisar aqui, ó? Essas duas unidades aqui, ó, essas duas unidades aqui eu escrevi partes, né? Mas pode ser gramas, pode ser quilogramas, né? Essas duas unidades aqui, ó, elas têm que ser iguais, tá? Elas têm que ser a mesma unidade. Então, eu vou escrever aqui, ó, mesma unidade. Tá? Então, esses dois aqui, eles têm que ser iguais. Então, vou fazer aqui uma observação, ó. Também é comum aparecer essas dúvidas em alguns exercícios, tá? Então, observação 1, tá? A relação, pessoal, escrever aqui relação, não é relação de casal não, tá? É a relação aqui, ó, a relação miligramas por quilogramas, subir aqui um pouquinho, relação miligramas por miligramas já é a relação em ppm, tá? Por que isso acontece? Vamos fazer a demonstração aqui. Se eu pegar aqui, ó, se eu pegar x gramas de alguém, né, de um soluto, e dividir por 10 elevado à sexta, ou seja, por 1 milhão, né, de gramas de solução, isso aqui vai ser igual na matemática aqui, ó, xv. Aí é o seguinte, ó, esse 10 à sexta aqui, ó, que eu escrevi aqui embaixo, vou apagar ele e escrever de novo melhor. Esse 10 elevado à sexta aqui, ó, gramas, como ele está dividindo, eu posso passar ele para cima aqui multiplicando, por isso que eu coloquei esse pontinho, tá? Só que quando ele vai para cima, multiplicando, o que a gente tem que fazer com o sinal do expoente aqui, ó? Era 6 positivo, ele passou a ser 6 negativo, tem que trocar o sinal, tá? Matemática isso aqui, regrinhas da matemática. Então ele fica 10 à sexta gramas, 10 elevado a menos 6 gramas, tá? Isso aqui nós podemos arrumar também, ó. Pensa aqui comigo, ó. Isso aqui ele vai ser demonstrado, ó, o seguinte, ó, vamos fazer com agora miligramas dividido por quilogramas. Eu vou demonstrar que dá exatamente igual a esse número aqui, ó. X vezes 10 elevado a menos 6 gramas, tá? Que é o nosso ppm, tá? Por que é o ppm? O ppm não é x gramas em 10 a sexta gramas, ou seja, 1 milhão de gramas. Então eu vou demonstrar que miligramas por quilogramas vai dar exatamente igual isso aqui, ó. Tá? Vou fazer o cálculo. Miligramas, pessoal, é a mesma coisa de eu escrever 10 elevado a menos 3 gramas. Tá? E o quilogramas é a mesma coisa de eu escrever também 10, só que agora é positivo. 10 elevado a 3 positivo gramas, tá? Isso aqui é como se eu fizesse o seguinte, ó. Para transformar para miligramas eu divido por 1000, por isso que é 10 a menos 3. E para transformar para quilogramas eu multiplico por 1000, por isso que é 10 a 3 positivo, tá? Então aqui nós podemos cortar aí as gramas, né? Vamos cortar as gramas aqui, grama em cima, grama embaixo. O que vai sobrar aqui, ó? Aqui em cima eu tenho 10
elevado a menos 3. Esse 10 a 3 aqui de baixo, positivo, ele está dividindo, passa multiplicando. Só que com isso a gente vai trocar o sinal. Então aqui, ó, não confunda, ó, é aqui, ó, esse 3 aqui, ó, ele era positivo, ele vai subir negativo. Tá? Ele sobe negativo. Então fica 10 a menos 3 negativo. Tá? 10 a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3, o que a gente faz? Conserva a base 10 e soma os expoentes. Menos 3 com menos 3 vai dar menos 6. Tá? Então nós chegamos nesse resultado aqui, ó, de 10 a menos 6. Ó. 10 a menos 6. Que é exatamente igual... Ele é exatamente igual a esse resultado daqui, ó. Certo? Ó? Então tá provado aí, ó, que miligrama, né, ó, tá provado que miligrama dividido por quilograma é a mesma coisa que ppm, tá? Porque dá o mesmo resultado. Qual que é o mesmo resultado? 10 elevado a menos 6. Tá? Agora eu vou passar uma outra observação aqui, vou chamar de observação 2. Observação 2. Tá? Então, na observação 2, eu vou passar aqui que a densidade da solução ela é aproximadamente, colocar aqui, igual à densidade do solvente. No caso, quando você está trabalhando com soluções muito diluídas, tá? Soluções muito diluídas. Por quê? Porque a quantidade de soluto ela é muito pequena perto da quantidade de solvente, tá? Então, com isso, ó, matematicamente, nós podemos falar que a densidade da solução ela vai ser igual à densidade do solvente, tá? Então, pessoal, agora para terminar aqui, nós vamos ver as relações entre essas concentrações, tá? Umas fórmulas que facilitam calcular essas concentrações rapidamente, tá? Então, a primeira que eu passei aqui, ó, que eu tenho concentração comum, é igual a 1000 vezes a densidade vezes o título, tá? Essa formulinha aqui tem um apelido, ó, é 1000 doentes transanos, tá? Só que é o seguinte, ó, a concentração ela tem que estar expressa em gramas por litro, concentração comum, tá? A densidade tem que estar expressa em gramas por ml, tá? Eu tenho essa outra formulinha aqui para transformar, ó, transformar a concentração comum em molaridade, tá? Concentração comum tem que estar em gramas por litro e a molaridade vai estar, obviamente, em mol por litro. Com isso eu consigo transformar de gramas por litro para mol por litro, ou vice-versa, tá? E juntando as duas fórmulas, nós chegamos nessa última aqui, ó, que é a fórmula geral aqui, ó. Tenho concentração, vai ser igual a 1000 vezes a densidade vezes o título. E tudo isso é igual a molaridade vezes a massa molar, tá? Então, com essa formulinha aqui, nós podemos também fazer uma assim, ó. 1000 vezes a densidade vezes o título é igual a molaridade vezes a massa molar, tá? Bons estudos a todos aí e até mais.